Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é a Flávia Lippe. Seja bem-vinda, Flávia. Olá! Super obrigada pelo convite. Que delícia estar aqui. Tantos anos que não nos vemos e nos encontramos numa situação tão maravilhosa e especial. Obrigada pelo convite a todos vocês. A gente que agradece realmente aí um conhecimento de há 30 anos, né? Trabalhamos juntos na TV Cultura, se encontrar agora também na mesma área de atuação, né? Treinamento, desenvolvimento comportamental. Flávia, conta aí para os nossos ouvintes um pouco da sua história, da sua grande trajetória, se é que dá para resumir e contar um pouco do que é você. Cara, eu sempre gostei de gente, né? Então, onde é possível melhorar a nossa experiência nesse planeta, eu estou inserida. Então, desde a questão do Repórter Eco, que era a experiência do viver com o planeta, né, da sustentabilidade, que foi um marco, né, e um ícone da sustentabilidade na América Latina, desde da vivência, né, de ser esse Repórter Eco e construir a minha casa, inclusive, em todos os moldes sustentáveis para provar que era possível ser autossustentável, né? Além de olhar o ser humano na sua integralidade, né? A sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde comportamental, a sua saúde física. Então, fui cada vez me especializando mais em como a gente pode ser gente legal, saudável, né? Pleno, e compartilhando experiências nesse planeta, né? Então, acho que basicamente minha experiência é conviver com gente com o maior prazer do mundo. Bacana isso, né? Realmente, durante todos esses anos, a gente vai aprendendo. Acho que cada lugar que a gente passa, a gente vai absorvendo essas energias, observando as pessoas, o desenvolvimento e principalmente o comportamento. Eu aprendi a gostar de lidar com gente justamente por isso. Durante os eventos, os treinamentos, você vai aprendendo a postura de cada um, você vai observando como cada um lida com alguma coisa, né? E outro dia eu estava lendo um post seu, de uma frase que eu uso muito, né, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que também quando eu ouvi me incomodou demais, né, que falava assim, né, ame aquilo que você faça e você não vai ter que trabalhar nem um dia na sua vida. Eu falava, não, gente, como é que pode, né? Ama o que você faz e você vai trabalhar com engajamento, com determinação, mas você não vai trabalhar, né? O trabalho consiste, e você falou uma coisa muito importante em relação aos valores, né? A gente trabalha para ter algo em troca, né? Vamos conversar um pouco sobre isso? Eu queria trazer o assunto ghosting. Qual é a questão do ghosting? É como a gente... Porque até essa história de falar que trabalhar no que ama é necessário tem a ver com saúde mental. E as pessoas estão esquecendo o que significa saúde mental na sua integralidade. Então, tudo isso é reflexo da falta de saúde mental. Então, eu queria trazer um ponto, assim, que tá meio perdido aí, que as pessoas não estão falando muito, que é o ghosting. Eu não sei se você já ouviu falar disso. O ghosting... Não, essa terminologia eu nunca tinha ouvido falar ainda, não. Então, o ghosting, ele surgiu, na verdade, em relacionamentos entre homem e mulher, né? Assim, relacionamentos amorosos, né? Entre pessoas. O que significa ghosting, na verdade? Significa uma pessoa que desaparece do nada e simplesmente não dá resposta. Acaba conversando, interagindo com alguém ou até namorando e, de repente, essa pessoa desaparece. Uma das partes desaparece sem falar nada, tipo, morreu, entendeu? Se tornou um fantasma. E nunca mais tem nenhuma resposta sobre isso. Só que esse cenário, obviamente, isso está muito inserido na questão da saúde mental, certo? Só que esse cenário, ele hoje extrapolou para o cenário profissional. Então a gente tem ghosts profissionais. Isso é um negócio muito louco. Não só entre candidatos a algum trabalho, até recrutadores também que se tornam ghosts. Ou então, prestação de serviço. Você contrata uma pessoa, ela faz um serviço e depois desaparece. Às vezes ela nem entrega, mas ela simplesmente desaparece do mapa. Você já teve essa experiência com um profissional? Então, eu já tive, assim, de empresas que pedem orçamentos, e aí você prepara tudo, faz reunião, né? Tenta fazer um diagnóstico, prepara tudo, manda o orçamento,
Aí passa 1, 2, 3 dias, e aí, recebeu, recebi, analisou, analisei. E aí tem uma resposta, um feedback. A gente não escolheu ainda, tem outras propostas e tal. E aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas e nunca mais dá um ar da graça, né? Antes de você mandar, a cobrança é forte, né? Ó, preciso que mande, tem que fazer, porque a data tá chegando pro nosso evento, a gente quer fazer logo e tal, e se perde, né? Então tem muito disso, né? Você tem o profissional dos dois lados aí que... Mas o ghosting é diferente disso. Vamos lá. O ghosting, ele realmente desaparece. Ele realmente desaparece. Desaparece, ele vai conversar com você ali, não é daqui 3 dias eu te respondo, eu estou pensando. Ele simplesmente desaparece. Ele te manda uma mensagem hoje e depois não aparece mais, entende? Ou um e-mail, o que seja. Normalmente o ghosting, ele desaparece por completo, ele desaparece de e-mail, desaparece de telefone, como se ele tivesse morrido mesmo, entende? Então, é um negócio muito interessante, porque tem sido uma coisa muito comum da gente encontrar hoje. Né? E se a gente for olhar isso pelo aspecto da saúde mental, por isso que eu tô te falando que é diferente de uma pessoa que quer te contratar e depois não dá resposta. Isso, na verdade, sempre existiu, né? Assim, sim, alguém que faz orçamento e depois não te responde. Mas o ghosting, ele tem uma questão na saúde mental aí, que é a incapacidade de gerir a sua própria emoção. Normalmente, quem é o ghosting, que é o cara que some, que é o fantasma que a gente fala, isso está muito relacionado à incapacidade de falar não, à incapacidade de colocar uma posição, né, sobre, ou não quero mais fazer esse trabalho, não deu certo, ou qualquer coisa, né? Então, existe uma incapacidade emocional de fazer isso. E durante a pandemia, né, assim, ficou muito claro a questão da saúde mental, né, e a debilidade, é a minha especialidade, né, eu sou especialista, como falei, especialista em gente, neurociência e outras neuras, e a saúde mental, ela realmente teve, assim, um gatilho de importância, porque as pessoas passaram a olhar mais para isso, mas agora a gente está olhando as características que estavam escondidas em determinados profissionais. Né? Então, tem 3 coisas muito interessantes. Só fazer o que você ama, que é uma questão de saúde mental aí também, o ghosting e a falta de responsabilidade e autorresponsabilidade. Né? Existe uma falta de profissionalismo, existe uma geração, e é muito ruim a gente falar em termos de geração, né? A minha geração, a sua geração, aquela geração, mas vamos pegar aqui uma parte grande da população que, por não ter saúde mental, tem esses gatilhos. Então, até a prática do só faça aquilo que você ama é uma característica de uma pessoa que não tem saúde mental, entende? Em qual sentido? Ela não tem resiliência, ela não tem autorresponsabilidade, e isso faz com que ela opte pela frase mais fácil. É muito fácil levar essa pessoa na conversa. Né, ela cai assim numa histeria coletiva ou então num efeito manada de uma maneira muito simples, porque o número de informações que ela recebe online, né, e o número de informações o tempo inteiro que ela tem em vários canais diferentes também, impossibilitam que ela tenha consciência de si. E quanto mais longe você está do seu autoconhecimento, da sua inteligência emocional, da sua autoconsciência, mais fácil você se apega a frases prontas que não fazem sentido, né? E essa geração a gente vê muito isso, né? Assim, eu converso muito, né? Assim, eu me especializei, na verdade, em atendimento one-to-one só para presidentes de empresas, só atendo CEOs. Mas, claro, que entre essas conversas, às vezes tem uma conversa em grupo e tudo, principalmente no âmbito de palestras, né? E tem várias gerações ali. E é muito nítido a irritação da geração que não consegue se posicionar. E não consegue se posicionar porque não é ouvido, mas também não sabe ouvir, né? Então, essa questão do... Pode falar. Eu ia só complementar, mas manda aí, depois eu falo. Então, essa questão do ghosting profissional está muito inserido nisso. Como eu não sei conversar, como eu não sou apto para criar relacionamentos saudáveis, eu prefiro sumir. E isso gera uma falta de responsabilidade e de autorresponsabilidade
quando você está num ambiente profissional. Né? Você precisa Exatamente. ter no ambiente profissional uma resposta compatível com a sua contratação ou com o início de uma conversa profissional. Já aconteceu várias vezes comigo, assim, esse ano, assim, principalmente durante a pandemia, foi o que ficou mais marcando, né, para mim, de você contratar um profissional, sei lá, de design, um profissional de edição de vídeo ou edição de áudio. O cara faz um trabalho, você entrega. Depois você fala, olha, agora tem esse. Vocês já tinham combinado que teria uma série. Ele simplesmente desaparece e ele não te bloqueia, não é isso, né? Mas ele desaparece. Tem uns até que bloqueiam. Mas por quê? Pela incapacidade de ter um diálogo, independente, não é que você fez alguma coisa errado, entende? O ghosting, ele não tá fazendo alguma coisa em troca de algo que você fez com ele. É simplesmente um traço de comportamento de uma pessoa que a saúde mental está debilitada. É engraçado isso, né? Porque não é o bloqueio, ele só fica com medo, né? Isso, quando você fala de incapacidade, tem muito a ver, acho que, com medo das reações ou da falta de competência dele, né? Você enxerga isso como muito de autossabotadores? A gente trabalha isso muito nos treinamentos, que é colocar o autossabotador. Não tem nada a ver com isso? Nada a ver. E engraçado, da onde que surgiu isso, então? Né? Isso, da total falta de capacidade de se comunicar. Não tem nada a ver com sabotagem. Só de comunicação. Não sabe se comunicar. Então, essa é uma deficiência que a gente tem hoje, né, Roger? Uhum. Sim. Que tudo que você está falando... Não é de hoje, né, talvez. Né? Sim. Tudo, né, assim, todo mundo pode ter um autossabotador aí, né? Mas essa não é a questão do ghosting, entende? A questão do ghosting especificamente eu não sei comunicar minhas emoções. Né? No entanto, a inteligência emocional, né, que teve o seu ápice no final da década de 80, ela voltou muito fortemente hoje, né? O Goleman foi lembrado de novo, porque realmente as pessoas, durante a pandemia principalmente, elas não conseguiam lidar, né, com o novo formato, com o home office, com o anywhere office, com híbrido, com a pessoa do outro lado e não sentir as reações dela, né? Então tudo isso criou um certo impacto, né? Então é muito importante a gente compreender que a base de qualquer coisa, ela está na saúde mental. E para ter saúde mental, o primeiro passo é o autoconhecimento e a autoconsciência, que a gente não vê hoje com grande, a ideia mental de ter autoconhecimento e ter autoconsciência é incrível. Então tem um monte de curso, né? O meu curso mesmo bateu 20 mil inscritos de inteligência emocional e de pensamento crítico. Foram 2 cursos que foram recorde, assim. 20 mil inscritos em cada um. Mas é o teórico, né? Então, o cara vai lá, aprende natação no livro, né? Aí fica nadando. Aí na hora que pula na piscina... Porque aprender a técnica, claro, é extremamente importante, mas tanto a inteligência emocional quanto o pensamento crítico, eles estão baseados no autoconhecimento e na autoconsciência. Então, tem que ter um aprofundamento muito grande nas emoções para que você saia desse mecanismo de repetição de fala e repetição de comportamentos. E o ghosting, ele está muito ligado a isso. Como ele não tem condição de lidar com as próprias emoções, como ele não é um regulador emocional positivo, né, que a gente tem uma coisa chamada autorregulação emocional, como ele não tem desenvolvido a sua autorregulação emocional, o que ele faz? Ele foge, ele some, entendeu? E aí não é uma justificativa, você fez isso comigo, eu não sabia como falar. Não, é tipo, não quero mais fazer esse trabalho, eu sumo. Não estou fazendo por amor, eu sumo. Eu achei uma coisa melhor, eu sumo. Entende? Assim, são explicações infantis e básicas. Entende? O ghosting, ele é infantil, ele é básico. Né? Então, ele faz isso por uma incapacidade de maturidade, realmente, e de poder colocar a comunicação de uma forma plena, entende? Flávia, primeiramente, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua participação aqui com a gente. A gente ficou conversando nos bastidores e, assim, a sua história de vida é fantástica. Eu li uma reportagem sua que eu achei sensacional, muito aprendizado. Você tem muito a ensinar para todo mundo, eu tenho certeza disso. Todas as barreiras que você ultrapassou. E te ver aí hoje,
nessa vitalidade é sensacional para mim. Então, assim, parabéns por ser quem você é, por ter ultrapassado as barreiras, por não ter se deixado abater. Porque muitas pessoas no seu lugar se deixam abater. Até falando do ghosting, né? Elas somem. E eu vejo que você falou bastante de infantilidade relacionada ao ghosting. Eu não conhecia esse termo, tá? Conheci agora. Conheço o termo... como é que fala? Tipo, propriamente dito no inglês, que é o fantasma, né? Mas eu não conhecia esse termo usado para o comportamento humano. E eu vejo que muito desse ghosting também ele vem dos traumas de infância. As pessoas, elas tendem a se esconder daquilo que elas têm medo. Daquilo que um dia fez mal para elas. Então, por exemplo, uma pessoa que conviveu muito com brigas familiares na infância, quando ela vê uma briga na vida adulta, ela vai fugir. Então, sempre que ela estiver chegando numa situação onde pode haver uma briga, uma discussão, ela vai se esquivar. Aí, no meu modo de ver, tá? Você que é especialista nisso, não eu. Isso vai muito do trauma e não da infantilidade. É da pessoa não saber lidar com esse trauma, não saber lidar com essa situação que vai remeter a algo do passado no inconsciente dela, tá? Ela não sabe disso. Ela não tem essa noção. Eu vou falar por mim, o ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo e minha mãe passou 108 dias internada, fez 3 cirurgias, ficou 2 meses e meio em casa quando ela saiu, pegou Covid, voltou para o hospital e acabou falecendo. Nossa. Então, o médico que cuidou dela nesses 108 dias, que é um ser humano fantástico, inclusive a esposa dele já gravou um podcast com a gente, a Patrícia, cada vez que eu via que ele estava me mandando um WhatsApp, meu coração gelava. Minha barriga gelava, o coração disparava e eu não queria receber esse WhatsApp, mas minha mãe já tinha falecido. Então isso gerou um trauma em mim. Hoje a gente é super amigo, tudo. Mas eu queria me esconder. Eu queria fugir dele. E no ano de 2020, com a pandemia, com o Covid, e 2021 também, eu vejo que as pessoas, se elas pudessem entrar num buraco, fechar e ficar lá até acabar a pandemia, elas fariam isso. Mas não por infantilidade, e sim por medo. Então, no meu modo de ver, tá, eu vou pedir para você explicar isso. A gente tem que trabalhar mais os traumas e menos a imposição. Você não pode largar um emprego no meio, você não pode largar a sua família, você não pode largar os seus amigos, você não pode largar sua esposa grávida e fugir. Não pode, mas a gente tem que trabalhar isso de outra forma. Trabalhando os traumas que estão por trás dessa pessoa para que ela não sinta a necessidade de abandonar os projetos que ela está inserida. Eu gostaria que você comentasse um pouco disso, por favor. E se faz sentido o que eu falei ou não, também. Olha, tudo faz sentido quando a gente fala de ser humano, mas não é o caso do ghosting, tá? O trauma, ele não tem nada a ver com ghosting. Nada a ver com ghosting. Ghosting é falta total de empatia, não tem a ver com trauma, tá? Até porque trauma é algo, assim, muito, muito profundo. É um negócio muito profundo, e os gatilhos do trauma, eles vão para um outro tipo de conversa mesmo, de síndromes mesmo, de depressão, de ansiedade generalizada, de psicopatia, de sociopatia, são outras coisas, né? Aqui a gente está falando, não é de uma pessoa que tem uma síndrome de uma doença mental, é uma pessoa que não tem empatia. Isso não é uma doença, isso é uma opção. Entende? Entendi. Então, o ghosting, ele é um termo... O ghosting é uma opção. Ele faz isso. Né? Assim, a pessoa faz conscientemente, Flávia, é isso? Oi? A pessoa faz isso conscientemente do que ela está fazendo. Ela faz conscientemente. Totalmente. Ela é consciente do que ela está fazendo. Não é uma fuga, não é uma proteção. Ela usa isso como proteção e acaba... Não, é uma fuga. É uma fuga. Okay. É uma fuga. Tudo gente, tudo é fuga, tudo é proteção. A gente não pode falar que tudo é trauma, porque trauma é algo que é muito profundo e cria uma marca onde você tem que tratar com um psiquiatra, às vezes com medicação e terapia por muitos anos. Né? A palavra trauma, ela foi muito popularizada, e uma dor não é um trauma. Um trauma, ele cria consequências que a pessoa fica inábil para uma vida social, por exemplo.
ou de relacionamento, né? Ela realmente, aquilo tira ela do senso de equilíbrio, né? Uma dor, você pode autorregular essa dor, né? Se a gente for falar em termos de emoção, nós temos 7 emoções universais. E elas duram, a que dura mais tempo é a raiva, que dura 1 minuto. 1 minuto. E depois disso é o período refratário dessa emoção, que é uma escolha, é um comportamento. E aí que entra a autorregulação. Só que a gente tem visto o desejo absoluto do desenvolvimento da empatia, da comunicação pacífica, da comunicação não violenta, dos relacionamentos, da inteligência emocional, e, por outro lado, a falta da empatia, da comunicação, entende? Então, existe o desejo de conhecer, mas existe a prática do não fazer. Não ser empático, não ter inteligência emocional, não ter, né? E isso está dentro de saúde mental. Né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado e não colocar a saúde mental também na panela da saúde comportamental. A saúde mental é específica para síndromes, né? Então, um psicólogo, ele vai cuidar da saúde mental, um psiquiatra vai cuidar da saúde mental, né? Profissionais que trabalham com gente vão cuidar do comportamento que gera essa saúde mental, ou a falta dela, né? E o cara do ghosting, ele não é um doente. Ele opta por não ter saúde mental. Ele opta por não ter empatia. Pode se desenvolver. Empatia é desenvolvido, resiliência é envolvido. De uma forma geral, a pessoa que é o ghosting, ele não tem essas duas coisas que são básicas, tanto para o trabalho e para a convivência, né? Que é, assim, inteligência emocional, resiliência, né? E empatia. Você pode desenvolver essas habilidades, que são as habilidades que inclusive, são as habilidades que são hoje a ponta principal de grandes profissionais. Você pode ser um cara genial em termos metódicos, né? Um puta cara, estudou em Harvard, não sei o que, e um cara que não tem soft skills, que não tem inteligência emocional, não tem resiliência, não sabe resolver problemas, né? Não tem pensamento crítico. Então, é muito mais um cara que não tem essas habilidades, não é que ele não tem uma doença. Uhum. Entende? E, normalmente, quem pratica o ghosting, ele não sabe, na verdade, o que ele faz com outra pessoa. Porque ele não está se interessando. É como se a pessoa não existisse. No relacionamento, até entendo. A pessoa quer terminar o relacionamento, simplesmente some, para de ligar. Aí a pessoa tá no meio de um namoro e tal. No meio de um projeto profissional. Então, é justamente aí que eu quero chegar, né? No relacionamento, até antigamente, você é adolescente, tal, você quer terminar com alguém, você não quer falar, não sabe como falar, ok, você pega e some. Aí passa. Mas no meio profissional, né? Como lidar com isso? Então, tem acontecido com recrutadores e tem acontecido com candidatos, né? O recrutador simplesmente convoca a pessoa, ela vem, né, traz informações, etc., e o cara nunca responde nada, que é um absurdo, né? Isso já tem sido muito falado mesmo, recrutadores que deixam o candidato no vácuo, né? Que é um ghosting. E tem o candidato também, que não aparece para entrevista, nunca mais atende o telefone, não fala nada, mas isso está tudo dentro do âmbito da não responsabilidade e da autorresponsabilidade, porque não tem autoconhecimento e autoconsciência suficiente para entender que o impacto disso na carreira dele, seja numa entrevista ou não, é gigante. É gigante. E as pessoas que não entendem que um conflito, né, seja um conflito mesmo que está rolando, né, que precisa ser conversado, um conflito de interesses, né, um conflito de interesses profissionais, de valores, etc., seja o não desejo de ir mais naquele lugar, isso precisa ser comunicado. Por isso que a gente sempre volta, né, você não sabe se comunicar, você precisa aprender a conversar. Como se fosse aquela história do abandono de emprego, né? Poxa, eu não estou mais satisfeito aqui, não vejo futuro, não consigo me empenhar, eu estou completamente indiferente ao meu trabalho que eu tenho que desenvolver, ou ao meu gestor, etc., e eu simplesmente não vou mais, né? Sumo, desapareço, aquilo para mim, ponto final, né?
Assim, se a gente for falar em termos de uma pessoa com outra em relacionamento, você causa danos emocionais muito significativos na pessoa que você deixou dessa forma, né? E num relacionamento de trabalho, fica claro que você não tem soft skills. Então, você já vai ter uma bolinha vermelhinha ali, né? Dificilmente você vai entrar naquela empresa de novo, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vê, o que você falou de recrutador, acontece mesmo, né? A gente trabalha muito com mentoria, com processos de coaching, e a semana passada deu uma palestra para estagiários de uma empresa, e eles têm essa dificuldade realmente, às vezes, de pontuar. Estou num processo seletivo, de repente me cortam e não dão feedback, isso já acontece há muito tempo, não falam nada, mas aí é diferente. E o que você falou, não dá mais notícia nenhuma para o candidato, segue o jogo e o candidato fica ali sem saber o porquê foi cortado ou o que ele precisa melhorar para conseguir uma vaga em outro lugar, né? E isso, na verdade, é uma falta de habilidade emocional, né? Assim, uma das coisas mais importantes a ser desenvolvida, inclusive, é um dos temas mais importantes do Fórum Econômico Mundial, entre, né, as 15 habilidades mais importantes para o Fórum Econômico Mundial e também, né, para a ONU, né, em termos de desenvolvimento da população mundial, é justamente o desenvolvimento das relações socioemocionais. O emotional learning mesmo, que você tem que fazer desde criança. Então, se você desenvolve empatia, olha para você uma ideia, que coisa linda isso. Se você desenvolve empatia com meditações, com práticas contemplativas em crianças de 8 anos, em só uma geração você já extermina a violência do mundo. E a empatia, ela está inserida dentro das relações socioemocionais. Então existe, né, trabalhos lindos, inclusive eu faço parte de um grupo chamado Mind and Life Institute nos Estados Unidos, que tem o Dalai Lama como membro, inclusive. Eu sou uma estudante lá, né, eterna estudante. E o desenvolvimento do emotional learning na escola para crianças e adolescentes e depois para adultos, ele é primordial. Porque esse tipo de relações não empáticas, violentas nos seus desejos, elas vão acontecer em todas as esferas, porque o ser humano é único. Né? Nós somos biológicos e não somos racionais, nós somos puramente emocionais, com uma pitadinha de racionalidade. E se a gente não entende esse fenômeno emocional que nós somos, e como a gente vai compartilhar essas ideias com o mundo, dificilmente nós vamos ser seres empáticos. Então, quando o ghosting saiu do ambiente um por um, né, um casal, e foi para o ambiente corporativo e para o ambiente organizacional, onde você vai contratar um prestador de serviço e ele desaparece, isso causa muito incômodo profissional e causa prejuízos financeiros gigantes. Porque às vezes você está engatilhado com um projeto e ele fica parado ali na mão daquela pessoa que não conseguiu levar em frente, né? E também não explicou nada e você ficou travado no projeto, por exemplo. Né? Mas isso é uma característica de pouco desenvolvimento de empatia e de relações socioemocionais. Você fica preso nessa situação, né? Depois você fica sem saber que caminho seguir, né? A gente pode voltar só um pouquinho no que você falou da criança, do jovem, que a gente pode fazer. Isso no âmbito familiar também pode acontecer? E como que a gente pode trabalhar isso? O desenvolvimento da inteligência emocional? O que você falou, uma geração a gente exterminaria toda a violência do mundo e tal. Então, ensinar meditação para crianças de 8 anos já é o caminho. Esse é o caminho. Entende? Uhum. Porque na prática contemplativa, ela desenvolve a compaixão. E a compaixão é a base da empatia, dos relacionamentos emocionais saudáveis, das relações saudáveis. A base de tudo é a compaixão. Então, se você tem uma criança em casa, e se você não pratica meditação, você tem que praticar, que não adianta você ensinar aquilo que a gente estava falando no início, né? Tá tudo muito mental, né? Então, fiz um curso de inteligência emocional, fiz um curso de meditação, mas pratica, entendeu? Então, uma família que pratica meditação ensina o seu filho de 8 anos a praticar. Existe hoje nas escolas, né, aqui mesmo, perto de mim, né, tem a escola Siddhartha,
que dá aula não só de meditação, mas dá aula de social learning, né, que é a inteligência socioemocional para crianças, desde pequenininha até sair da escola. Então elas estão se preparando para conviver e desenvolver a compaixão no mundo. Essa é uma decisão, ao invés de colocar mais conteúdos práticos, né, e lógicos, né, como matemática, etc., a gente precisa migrar e mixar os dois conteúdos e levar mais conteúdos de inteligência socioemocional para que a gente tenha um planeta realmente mais compassivo, né? E aí sim a gente vai começar a ver menos atitudes como ghosting e como violências de fala, cancelamento, né? E o que a gente vê hoje que é a falta de empatia e a falta de resiliência. Flávia, quem pratica o ghosting, ele tem alguma característica, né? Como que a gente vai conseguir observar isso nas pessoas para evitar ou se preparar para não passar por esse grande problema aí? Olha, tem alguns pesquisadores que falam que o ghost, na verdade, é uma pessoa que não tem a habilidade de lidar com o acúmulo de sobrecarga mental que existe dentro dele. Então a gente sempre volta na questão da saúde mental, né? Existem outros pesquisadores que falam que esses processos de ghosting profissional, na verdade, tem a ver com a falta de perspectiva por essa obrigatoriedade de ser feliz em tudo que você faz, ser genial, amar o que você faz, ser milionário, criar um aplicativo, nadar de costas, tocar violino ao mesmo tempo. Isso é uma coisa, né, assim, inacreditável. Né? Total, ser referência em tudo, né? Em tudo. Em tudo, né? Então, o que a gente pode pensar se você cria empatia, você é mais feliz para você, né? Para você mesmo. Então, desenvolver a compaixão em qualquer lugar, né? Eu falo que eu estou desenvolvendo ao longo da minha vida uma tecnologia revolucionária que é simplesmente levar a compaixão para os ambientes de trabalho, né? E se a gente for olhar assim de uma forma bem assim inocente e você falar, eu não gostaria que fizesse isso comigo, você já é o primeiro passo para você ter compaixão. Você olhar o outro como você olha a si mesmo, daí você vê que aquela pessoa, por trás daquilo tudo que acontece com ela, tem uma pessoa que está ali se debatendo, né? Talvez com grandes problemas que você não saiba, para poder se tornar feliz, né? Com problemas pessoais profundos, ou até com traumas, como o Cris falou, entende? Então, assim, por trás de uma pessoa e de um ato, tem sempre uma alma, um ser humano que viveu experiências que você desconhece. Então, a base de qualquer relacionamento para que a gente tenha empatia e desejo real de convivência, né, é a compaixão. E uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento da compaixão são as práticas contemplativas, né, já absolutamente comprovadas, né, como as práticas contemplativas são as práticas que te fazem realmente chegar num ambiente de convivência muito mais saudável, porque você está mais preparado internamente e com mais ressonância de quem é você. Muito legal essa palavra, né? Compaixão. E a gente vê muito falta disso no mundo atual, infelizmente. A gente vive um mundo de polarização. Se você votou no candidato X, eu votei no Y, a gente vai guerrear. A gente era amigo até ontem. Não, mas você prefere o X, eu prefiro o Y, ou eu prefiro o Z. E aí começa esse negócio de cancelamento. Você fez uma piada, então você é homofóbico, gordofóbico, um monte de fóbico aí que existe hoje em dia. E as pessoas não têm mais tolerância umas com as outras. Elas querem impor as próprias verdades. E é até um post que eu fiz há pouco tempo atrás. A minha verdade é baseada em tudo que eu vivi, em tudo que eu aprendi, em todas as minhas experiências. E a sua verdade baseada nas suas experiências. Então, deixa eu ouvir a sua verdade e deixa eu me identificar com ela. E você se identifica com a minha. E com isso a gente consegue viver melhor em sociedade. Hoje falta realmente o que você disse, Flávia, empatia. É eu entender aonde termina o meu limite e começa o seu. Eu entender quais são os seus traumas, qual é a sua história e
em como você pode me agregar sendo quem você é, não querer te mudar. Como no relacionamento, as pessoas tentam moldar umas às outras para serem iguais, e a hora que elas conseguem, elas se separam, porque elas não se aguentam. Os iguais não somam, os diferentes somam, e aí você torna o mundo um lugar muito mais completo. É isso que eu chamo de diversidade, né? Diversidade não é causa social. Diversidade é você se unir aos diferentes. Então, como, na sua opinião, como a gente consegue trabalhar no mundo de hoje polarizado, no mundo onde as pessoas não se respeitam mais pelas diferenças, ao contrário, as diferenças se tornaram motivos de guerra, e a gente consiga unir as pessoas novamente, trabalhar essa empatia novamente, e as pessoas pararem de guerrear por motivos ridículos, que não mudam a vida pessoal de uma ou de outra? Olha, eu continuo achando que a compaixão é a ferramenta e o mecanismo extraordinário de viver, né? Eu vejo muita coisa boa no mundo, mesmo, assim. Existem as polarizações porque nós estamos falando de seres neurobiológicos, né? Nós somos seres biológicos, não racionais, emocionais e motivados. A gente tem que também falar aí da questão biológica do ser humano. Não é nenhum drama humano que vai tirar a gente do contexto da nossa evolução como espécie. E na nossa evolução como espécie, a gente tem uma briga de milhares com milhões. Nós temos um cérebro de milhões de anos, com hardware rodando novo e que tromba com esse cérebro antigo. Então, entender que nós temos um contexto de neurociência aqui dentro de nós e comportamento que eles se completam, faz com que a gente olhe o ser humano ainda mais com compaixão. Porque nós não somos maus, nós não somos ruins, nós estamos nos adaptando a novos contextos. E toda adaptação de contexto, até quando a gente vai fazer uma dieta, você tem que adaptar a nova comida. Você vai mudando de idade, você vai adaptando ao seu novo contexto. Outras coisas acontecem no seu sistema biológico, no seu sistema emocional. Então, quanto mais adaptável e resiliente nós somos, mais nós trazemos conceitos interessantes para a humanidade. A polarização, ela acontece como no âmbito da nossa evolução. Entende? Aparentemente nós estamos evoluindo. Não, a gente não está evoluindo. Se a gente for falar das grandes causas hoje, como a defesa da mulher, o cuidado de não ofender as pessoas nas suas histórias, né? Ou seja, pela homofobia, ou que seja, entende? Isso é extraordinário, que isso não existia. Nós não pensávamos nas delicadezas da dor do outro. A forma de fazer está um pouco atrapalhada? Tá, porque a gente está aprendendo a lidar com essa nova história. Entende? Mas, por outro lado, a gente está com grandes causas vindo junto. Grandes acontecimentos para que a gente tenha mais sabedoria para as próximas gerações. Mas tudo isso poderia vir com compaixão. Então, a gente, ao invés da gente negar essa evolução que traz com ela um conflito, a gente pode aceitar esse conflito e trazer junto a compaixão. Porque num ambiente de discussão de ideias, existem ideias divergentes. Naturalmente existem ideias divergentes. Eu não quero que você pense como eu quero entender como você pensa. Claro que, gente, não é fácil, não. Uma pessoa começa a falar aquelas frases prontas, e você vê que você não consegue mais, entende? Então você acaba retraindo também, não quer entrar em discussão e tal. E aí começa a entrar o ciclo de não sei conversar, então prefiro me calar, né? Eu sou mediadora de conflito, eu fiz uma pós-graduação em mediação de conflito, e eu queria fazer mediação de conflito de guerra. E aí eu entendi uma coisa muito interessante eu tenho um amigo que é um mediador de guerra mesmo, e ele viveu a guerra. A família dele toda foi morta na guerra. Ele tinha 15 anos. E ele é um refugiado e veio para o Brasil, né?
E ele chama Marré, é um psicólogo, é um cara assim, gente, é extraordinário esse cara. E aí eu entendi muito, assim, na conversa com ele, né, e no próprio processo, né, de desenvolver a mediação de conflito, é que quando você é conflituoso, você tem uma oportunidade de deixar de ser conflituoso, você sabe o efeito que isso causa, né? Eu fui muito conflituosa, porque eu sempre fui muito... eu queria entender até o final, né? Eu queria ter certeza daquilo. Então, eu entendi que o conflito ele pode ser bom, se eu mudasse a forma de falar sobre ele. Então, hoje eu não sou conflituosa, de criar um ambiente ruim, mas eu consigo trazer o conflito para que ele tenha um bom resultado, né, para que a gente possa ouvir, entender as diferenças, etc. Mas a base disso tem que ser a compaixão. O objetivo máximo entre tudo que estamos vivendo, como que a gente vai fazer o planeta melhor. Né? Com tudo que a gente está vivendo, como que a gente vai olhar as causas de uma família melhor. Então, até falar da intolerância, tem que ter tolerância para a intolerância, você entende? Então, se a gente falar, esse cara é intolerante, eu não posso falar isso que ele acha que eu sou homofóbico. Não é isso. Por favor, tenha tolerância comigo, que eu ainda estou entendendo como eu vou agir para falar sobre isso. Então, sabe, é muito interessante, porque a gente vai falar da guerra falando da guerra, guerreando para falar dela. Vai falar da intolerância e ser intolerante. E isso é um exercício diário, entendeu? De prestar atenção e falar, mas espera, como que eu vou desenvolver inteligência emocional, resiliência, compaixão na intolerância da minha própria fala, né? Então é um exercício mesmo, mas eu acho que o mundo... Ele é interessante, né? E o ser humano ele é extraordinário porque a gente tem essas oportunidades. Você acredita que existe aí um desalinhamento de expectativas do lado de quem comete o ghosting ou do lado da empresa também? Olha, eu acho que existe esse excesso de expectativa. Vamos dizer, okay, né? Talvez, né? Existe também esse desalinhamento, óbvio, né? É o desalinhamento da expectativa, da conversa, do sonho. É total desalinhada a história, senão não existia um ghosting, né? Senão a gente poderia se posicionar e chegar numa conversa incrível, né? Mas esse desalinhamento, como você falou, pode ser gerado por excesso, né? Então, o cara acha que é sensacional trabalhar e não foi bem aquilo. O recrutador acha que é espetacular, aquela pessoa de repente não é bem aquilo, e por falta de resiliência, inteligência emocional, todas essas soft skills, um não comunica com o outro o que está acontecendo, entende? E aí sim começa a criar um afastamento gigante, e aí o ghosting pode acontecer, né? Você acredita que essa geração mais nova, eles estão sofrendo muito isso? Eles estão sofrendo muito e cometendo muito. Né, assim, porque virou essa falta dessa inteligência emocional faz com que eles não tenham essa capacidade de conversar entre eles. Né? Vira uma guerra mesmo. Vira uma guerra. Eu entendo isso, né? Porque fica engraçado, porque nos treinamentos que a gente proporciona para colaborador, para empresa, gestor, líder, etc., você trabalha com CEOs, eles têm uma mentalidade completamente diferente do que é ser produtivo, por exemplo. Então, o jovem hoje, ele não tem mais aquela, eu tenho que ter a posse, eu tenho que ter o acesso. E a tecnologia hoje é baseada totalmente nisso, né? Um toque no celular, você consegue tudo. Você tem acesso a tudo. Então, falta, de repente, uma estrutura melhor para a gente preparar essa geração nova para realmente ser um CEO daqui para frente ou no futuro, com uma condição realmente para ter essa empatia, para entender como é que funciona o mercado ou até a evolução de pessoas? Sabe essa história que a gente está falando de adaptação, né? A gente também... Primeiro que a gente criou uma hiperadaptação agora na pandemia, né?
de várias coisas, né? que já estavam acelerando e aceleraram Sai mais. da empresa, de uma hora para outra vai para casa, e agora, como é que eu vou trabalhar? A empresa vai me dar trabalho, eu vou continuar empregado, né? Foi uma loucura isso tudo, né? A questão da empatia, da compaixão, né? Muito. Do Anywhere Office, então o cara fica 24 horas, entende? Tem até uma lei agora em Portugal que os líderes não podem mandar mensagem para o WhatsApp depois do ambiente de trabalho, né? Deu 18 horas, encerrou a empresa, e a Europa, ela encerra cedo, né? Diferente dos Estados Unidos, né? Encerrou, não pode mandar nem mensagem. Por quê? Porque, na verdade, isso cria uma certa invasão também, né? Então, a gente está falando aqui de adaptações a tudo. Então, esse excesso de informação pode criar essas controvérsias de fala, controvérsias históricas, controvérsias de tudo. E todo mundo se tornou especialista. Então, é todo mundo especialista em alguma coisa que ele quer defender. Por isso que a gente está longe da compaixão. A compaixão, ela não quer defender nada. Ela só não quer te ferir. É o mínimo que a gente espera, né? Ela só isso, ela só não quer te ferir. Não importa exatamente. E sabe quando você tem um amigo muito, assim, muito profundo, e a pessoa te liga e fala assim, eu preciso de você, e você nem pergunta para que é? Isso é a compaixão. Sim, exatamente. Não tem que ter uma justificativa. Você sente a dor e a necessidade da pessoa para ajudar, né? Não. E a compaixão não tem que ter uma justificativa. A justificativa só estamos no mesmo planeta, somos todos seres que estamos aqui sentindo a vida. Humanos, animais, plantas. Então a gente tem que ter compaixão para poder viver em equilíbrio nesse planeta aqui, né? E quando a gente vê esses desalinhamentos de expectativas, é que esse desalinhamento pode criar essa falta. Agora, se você tem compaixão, você também não desalinha, né? Entende? É o que a gente pensa como lógico, né? A base da prática contemplativa é estar alerta ao sentimento do outro. Estar alerta ao sentimento do outro não é querer justificar a sua fala. Sim. É simplesmente assim, estou alerta ao que você está sentindo, não o que você está falando. Então eu não quero causar sofrimento a você. Claro que a gente pode causar sofrimento ao outro sem perceber. Pode, às vezes você está num dia meio virado, entendeu? Mas você vai lá, fala, olha, eu fiquei alerta, eu não vou repetir isso realmente, desculpa, eu não vou repetir isso. Porque a gente é humano também, a gente, né, nós somos uma montanha de emoção. Então a gente pode errar, a gente pode, né, ser invasivo, pode falar uma coisa que não deve, né, etc. Só que, como a gente estava falando agora há pouco, né, a gente está na cultura do cancelamento, a gente está numa cultura de violência online que a gente precisa tomar cuidado. Sim. E fazer opções. Na minha trilha de conteúdo, por exemplo, né, que eu tenho uma trilha de conteúdo, eu não tenho conteúdo opinativo. Eu não tenho conteúdo, eu não opino. Eu trago a ciência, a neurociência, o comportamento, eu trago, na verdade, a experiência de viver sobre essa perspectiva. Mas se alguém me perguntar, por exemplo, o que você acha da causa X, da causa Y, eu não acho nada. Exatamente, você tem que trabalhar com as informações fundamentadas, né? E não com achismo ou na minha opinião, isso funciona não. Então, assim, na minha trilha de conteúdo, eu nunca sou opinativa. Mas por uma opção mesmo. Eu optei. Sim. Eu não vou perder amigo, eu não quero discutir com pessoas, entende? Eu não quero trazer conceitos. Eu só falo daquilo que eu pratico todo dia, que são as práticas contemplativas, das mediações. Eu só falo do que eu faço todo dia. Teve até uma coisa muito interessante, uma pessoa me perguntou assim para mim, o que mudou na sua vida com a pandemia? Eu falei, nada, na verdade. Não mudou nada. Mas em qual sentido que não mudou nada? Eu fiquei muito mais profunda na observação da que eu vivo em home office há muitos anos. Eu trabalho anywhere office, na verdade, né? Cada hora eu tô num lugar. Agora, na pandemia, eu fiquei dentro da minha casa o tempo inteiro, fazendo as mesmas coisas. Mas qual foi a grande oportunidade que eu tive? Como eu tive mais tempo, eu tive muito mais tempo. Eu, por exemplo, atendi gratuitamente 3.000 pessoas durante a pandemia. Trazendo esse ouvido... né, de ouvir as angústias e as próprias causas e as próprias dores dessas pessoas que não teriam condição de me contratar.
né? O IDHL é um instituto sem fins lucrativos, né? O nosso instituto é sem fins lucrativos. Sim. E claro que a gente tem as prestações de serviço, tem coisa normal para viver. Mas o nosso objetivo é levar a inteligência emocional para as comunidades que vivem em vulnerabilidade emocional. Então, o que não mudou nada para mim eu continuo com o mesmo desejo. Acordar de manhã, seja ir para a Avenida Paulista, acordar de manhã, seja sentar no meu computador, acordar de manhã, seja ouvir uma pessoa, o meu único desejo é como que eu posso contribuir para que a gente viva melhor aqui, sem questionar as causas alheias. Eu só tenho uma causa. É o desejo profundo de espalhar compaixão. Profundo. Esse é o teu propósito, né? Entende? De estar conectado com as pessoas pela sua essência. Sabe? Mesmo que eu discorde, né? Assim, não sei, tem causas que eu não entendo, mas eu não quero entender. Esse entendimento, eu preciso entender muito, não sei o quê. É isso que causa as diferenças também entre a compaixão e o amor mental, né? Assim, eu preciso entender para te amar, né? E a compaixão não é aquilo. Eu preciso de você. Onde você está? Eu estou indo, né? Então... Você guarda a sua dor no bolso e vai lá ajudar, né? E vai ouvir agora é o momento de você ajudar. Então, a compaixão, ela é um complexo de emoções muito interessantes, assim, porque ela pode barrar uma guerra, ela pode silenciar uma coisa que não vai trazer frutos. Tem conversas que são vazias, elas não precisam existir. Você sabe uma experiência que eu tenho de vida muito interessante? Ninguém nunca, em toda a minha vida, olha que eu tenho 55 anos, ninguém nunca me ligou para contar da vida de alguém. Nunca! Ninguém nunca fez fofoca comigo, na vida. Show! É muito interessante isso. Por que ninguém nunca me ligou para fazer fofoca da vida de alguém, saber o que está acontecendo, não sei o quê? Porque eu nunca permiti. Exatamente, você nunca deu abertura para isso. Né? Eu nunca permiti que uma pessoa me ligasse para falar de outra. E a frase, sempre, quando a pessoa fala, você não sei o que, eu falei, então, eu não conheço, se eu quisesse saber sobre isso, eu teria ligado para ela, eu prefiro não conversar sobre a pessoa. Óbvio, né? Então, é uma coisa interessante, porque isso é uma maneira de você ter compaixão. Você explica para o outro que a vida do outro é do outro. E aí, você não vai mudar essa relação, entende? Então, assim, essa compreensão de que a gente pode evitar conflitos, simplesmente não deixando coisas espalharem que não são necessárias, isso é um posicionamento de compaixão. Então, quando eu, nas minhas redes, por exemplo, meu posicionamento eu não falo de política, eu não falo de nada que está no trending, entende? Alguém que morreu, não falo, entende? Porque eu não conheço também, né? Eu não utilizo nada para trazer atenção ao que eu não faço. Esse é um posicionamento. Exatamente, a sua linha de trabalho, né? Você comentou, né, durante a pandemia, a sua vida não mudou nada, né? A minha mudou por falta de trabalho, que a gente costuma dar os treinamentos. Então isso modificou um pouco, mas a gente ficar em casa, desenvolvendo, estudando, lendo, não prejudicou nada. Mas a gente conversou com algumas pessoas, inclusive um coach, ele falou assim, olha, eu tinha, no período que eu saía de casa até chegar no trabalho, era o tempo que eu tinha para mim. Eu colocava minha música, pegava o trânsito, o tempo que eu demorava para sair de casa até chegar no meu trabalho, era o tempo que eu curtia o que eu queria. E em casa ele não conseguia fazer isso por N motivos, né? Então, essas pessoas impactou um pouquinho, né? Porque ele tinha aquela válvula de escape naquele momento e a pandemia bloqueou isso tudo de uma hora para outra, né? Eu acho que assim, aí se a gente for falar em termos de neurociência também, né? Nós somos seres sociais e precisamos de conviver. Então, a maneira que a gente teve, né, para superar o não convívio pessoal foram as redes sociais, né? Assim, aumentou muito, tinha festa digital, tem até hoje, né? Show, não sei o quê. E quanto mais você aumenta essa conversa digital, mais você supre uma parte biológica do corpo, que é a necessidade de socializar, né? Então tem muitas coisas assim extraordinárias na gente como ser biológico, mas basicamente uma coisa que eu queria falar para encerrar é que biologicamente nós não somos maus. Concordo.
Nós não somos maus. Todas as pesquisas que levam não só para a questão do nosso ambiente neurocientífico, biológico, mas nossa questão emocional, todas as pesquisas mostram que nós somos seres compassivos e que gostamos de viver em comunidade. Pra você ter uma ideia, olha que interessante, só para encerrar isso aqui. Eu não vou te falar todos os detalhes da pesquisa, porque senão essa conversa vai ficar muito longa também. Mas uma das principais pesquisas sobre isso citava que quando o pesquisador escrevia a palavra comunidade numa frase, imediatamente as pessoas que estavam sendo pesquisadas tomavam uma atitude onde todos se sentiriam melhor. Só de existir a palavra comunidade ali. Entende? Então, a ideia da pesquisa era saber se nós, de fato, queremos que todos vivam bem. E a maior parte das pesquisas mostra que sim, e uma das bases da felicidade, da plenitude, é viver em comunidade pacífica. Então, nós precisamos um do outro. E isso é biológico. Nós somos seres bons. Nós somos pessoas boas. Isso é muito bacana de ouvir, né? Flávia, tivemos uma aula sobre o que era ghosting, que eu não sabia o que era, explicou bastante, deixou mais claro, foi difícil entender, mas a gente conseguiu entender. Depois uma aula aí sobre neurociências, comportamentos, compaixão, empatia, que no meu entender é fundamental para realmente que a humanidade seja em breve, quanto mais rápido possível, um mundo melhor para se viver. Então eu queria que você deixasse aí sua mensagem final, sua frase final, o que você quiser falar, e deixasse também seus contatos. Quem quiser conhecer mais a Flávia Lippe, entrar em contato, descobrir como é que funciona o trabalho da IDHL, por favor, dê sua mensagem, seus contatos. Primeiro, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de a gente conversar de tantos assuntos diversos, né? Parece que a gente se conhece há 1000 anos e estamos aqui num boteco, apesar de eu não beber, mas eu adoro um boteco, eu sou mineira, né? Mineira e boteco é a mesma pessoa. Então, eu nunca bebi e fico sentada no boteco conversando horas. Então, acho que foi um papo, assim, super gostoso mesmo, de amigos mesmo, que a gente pode falar sobre assuntos. E eu queria só, assim, convidar vocês a conhecerem o meu Instagram, que é @FláviaLippe, né? Você pode me seguir por ali, e dali derivam-se vários lugares, né? Você pode, de repente, pensar em me levar para fazer uma palestra na sua empresa, em bater um papo num podcast que você esteja criando, em conversar sobre, né, social learning ou neurociência. Mas, basicamente, se você gosta de gente e acha que vale a pena viver, você me liga. E se você não acha que vale a pena viver e que você não gosta de gente, você me liga também. Porque aí a gente vai aprender juntos, né? Por que você não gosta de gente, por que eu gosto de gente, por que você não quer viver e por que eu quero muito viver. E a gente pode trocar ideias sobre isso. Tanto na sua empresa quanto na sua vida. Fantástico, fantástico. Eu recomendo realmente acompanhar o Instagram da Flávia, porque a cada dia tem uma coisa bacana ali, conceitos novos, bem divertidos também, muita conversa legal, então recomendo aí que vocês assistam. Então, em nome do Despertar da Excelência, agradeço a Flávia Lippe pela sua participação no nosso podcast, e para quem nos ouve, peço que sigam as redes sociais do Despertar da Excelência no Instagram, no Facebook, LinkedIn e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!